Olá, está começando mais um Leiga, Partilha! eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. e eu sou a Mariane. Lembramos então que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira bem mais informal e descontraída, mas sempre garantindo o respeito. Mas, porém, todavia, hoje retornamos com um quadro muito especial. O nosso Leiga Investiga. É isso que não se lembram. Lá no episódio 58, o Leiga Investiga abordou o tema Santos com Corpos Incorruptos. E no episódio 59 falamos de um deles, né? Sobre a vida de São Charbel. E hoje o Leiga Investiga volta para ajudar aí todo mundo a entender melhor afinal. Como alguém se torna santo? Nesse episódio, vamos explicar para vocês, ouvintes, o passo a passo do processo de canonização. Já ouviu falar nesse nome? Então, vou começar aí pela definição, né? O que é canonização? Então, ela é o processo oficial da Igreja Católica para declarar que uma pessoa é um santo. Então, é o nome de todo esse processo. Isso significa que o quê? Que essa pessoa viveu de uma maneira tão virtuosa e tão próxima de Deus que está no céu e pode ser exemplo e intercessor para os fiéis na terra. A importância da canonização na Igreja Católica, né? Ela é importante por quê? Dado aqui três motivos principais, né? Exemplo de vida, gente. Por quê? Os santos são exemplos, né, de pessoas que viveram, né, na Terra e exemplos de como viver uma vida cristã, isso em diferentes contextos e épocas, porque a gente tem santos aí por toda a história da Igreja. A questão da intercessão, né, porque a gente acredita que os santos podem sim interceder junto a Deus em favor das pessoas que pedem as suas orações. E também reconhecimento, né, que é uma maneira da igreja reconhecer oficialmente a santidade de alguém, né, afirmando que viveu de fato de acordo com os ensinamentos de Cristo numa vida assim muito mais próxima a Deus. Com isso, passo a palavra para minha colega Lu. Obrigada, Alex. E agora a gente vai para uma parte um pouco mais técnica aí sobre o processo de canonização. Né? Em geral, esse processo ele é dividido em duas etapas que são conhecidas como fase diocesana e fase romana. Mas aqui, para fins didáticos, para ficar mais claro, para todo mundo entender, a gente vai dividir em 8 passos aqui, 8 etapas que precisam acontecer para que alguém seja considerado santo. Então vamos lá. O número 1 seria o quê? A fase diocesana. O processo geralmente começa ali na diocese, né? Em que a pessoa viveu e faleceu. A diocese reúne evidências sobre a vida, virtudes, a fama do candidato aí a santo, né? Segunda etapa é a abertura do processo. Então, depois de uma análise cuidadosa das evidências, o bispo da diocese solicita a abertura do processo de canonização ao Vaticano, tá? Vamos então agora para a terceira etapa. Depois de abrir o processo lá, né, pedir a abertura do processo no Vaticano, o candidato é chamado de, candidato, né, a santo, chamado de servo de Deus. Aí uma comissão de teólogos, de historiadores e especialistas é nomeado para investigar a vida, os escritos, as virtudes deste servo de Deus. Então, até então, né, chegamos nessa etapa. E aí, para exemplificar, alguns brasileiros que estão nessa etapa com o servo de Deus no momento que a gente está fazendo essa gravação, temos a doutora Zilda Arnes, né, conhecida pelos seus trabalhos nas pastorais da criança e na pessoa idosa, né, e também o Padre Léo, lá da Canção Nova, no momento estão como servo de Deus. Quarto passo aqui, quarto momento. Se um servo de Deus for considerado alguém que viveu virtudes heróicas, ele pode ser declarado como venerável pelo Papa. Então, ele passa de servo de Deus para o título de venerável, tá? Essa declaração reconhece, então, para esse candidato que ele viveu uma vida de santidade exemplar, né? Então, quem são, por exemplo, brasileiros que estão nessa etapa de venerável? Temos a Madre Carminha de Tremembé e Nelsinho Santana, que foi um menino que faleceu aos 9 anos de idade no interior de São Paulo. Vamos agora ao quinto dos 8 passos que a gente separou aqui para vocês. Então, depois de ser declarado venerável, é preciso ser investigado pelo menos um milagre atribuído pela intercessão desse venerável, tá? O milagre ele deve ser um evento extraordinário e inexplicável cientificamente,
e ter ocorrido após a morte do venerável. A gente vai tratar da questão dos milagres e como acontecem e tudo mais um pouquinho mais pra frente. Logo, logo vocês vão saber mais um pouquinho. Então, o sexto dos 8 passos tem a beatificação. Acho que é um pouco mais comum da gente ouvir falar, né? Se o milagre, aquele milagre da etapa anterior, for reconhecido como autêntico, o venerável passa a ser beatificado. Então, ele passa a ser considerado um beato, né? Passando a ser venerado em determinadas áreas ou comunidades. Nós aqui no Brasil temos, no momento, a beata brasileira Francisca de Paula de Jesus, conhecida como Inha Chica, né? Vamos agora pro sétimo. Estamos chegando lá, hein, galera? Sétimo dos 8 passos. O segundo milagre. Então, para canonização, é necessário o reconhecimento de um segundo milagre. Então, a partir disso, né, o beato poderia ser considerado passar dessa fase para segundo milagre. Então, vamos só recapitular. A gente teve ali o servo de Deus, depois venerável, depois beato e, por fim, chegamos no 8º passo, que é a canonização de fato. Então, após a confirmação do segundo milagre, o Papa pode proceder daí à canonização e assim realmente aquela pessoa é inscrita como santo ou santa, né, no canon dos santos venerados estendidos por toda a Igreja Católica. No Brasil, a gente tem alguns exemplos aí de santos também, né, que é a Santa Irmã Dulce dos Pobres, por exemplo, Santo Antônio de Santana Galvão, conhecido como Frei Galvão também. Bom, então agora vamos para os requisitos para a canonização. Então, quais são, né, esses requisitos? Então, uma vida virtuosa e exemplar, né? No caso, com exemplos, com ações que sigam os exemplos e os moldes de Jesus, né? Porque a nossa vida ela é cristocêntrica. Então, tendo Cristo como centro das nossas ações, das nossas atitudes, dentro de todos os âmbitos que é constituído o indivíduo, né? Financeiro, moral, psicológico, espiritual, então em todos os âmbitos, né? Então é analisado aí se essa vida foi uma vida virtuosa e quais são os seus exemplos, né? Os seus exemplos de fé, quais são os seus passos. E aí, né, esses milagres atribuídos à intercessão desse candidato, dessa pessoa ao qual está sendo feito esse levantamento aí desse processo para a canonização. Bom, então o que constitui um milagre? Então, para ser considerado um milagre pela Igreja, então são pessoas assim, existe um lugar, na verdade 2 lugares que são responsáveis por checar possíveis milagres. Então, um se encontra no próprio Vaticano e é conhecido como Departamento de Consulta Romana. Então, lá existe um grupo de médicos, né, em sua maioria italianos, com especialidades variadas que investigam, né, por meio da medicina sobre a cura dessa pessoa, né? Então, no caso primeiro, né, o que é feito? O relato, né, do que aconteceu, né? Geralmente essas curas são mais no âmbito da medicina, né? Então, no âmbito da saúde, né? Que é para realmente ser considerado como algo, como um milagre. E aí, nesse âmbito, esse grupo de médicos, ou podemos dizer cientistas, vão fazer, então, essa checagem, né? Essa investigação. Esses especialistas são responsáveis por fazer um trabalho minucioso de investigação e se não forem capazes de achar um motivo científico, um motivo qual, né, a razão possa explicar, podemos dizer assim, né, ou a medicina ou a ciência possa explicar, aí é quando a Igreja então conclui que houve uma cura divina. Então, quando não há como explicar esse estar sarado, né? Essa cura. E aí, o outro lugar de checagem dos milagres chama Bureau de Constatações Médicas de Lourdes, no Santuário de Lourdes, na França. Esse departamento também é formado por médicos de renome e eles são responsáveis por estudar os casos de possíveis milagres, né, atribuídos a santos. Além disso, o Papa Francisco ainda determinou que uma cura
só pode ser considerada sem explicação científica se pelo menos 2/3 dos médicos envolvidos chegarem a essa conclusão. E assim eles também atestarem que realmente houve um milagre. Porém, a decisão final cabe somente à Igreja Católica. Então, existe ali algumas regras. Então, para que os milagres sejam reconhecidos, exigem alguns critérios, né, que foram adotados lá no ano de 1734 para que uma cura seja apontada como milagre. Então, ela deve se adequar a 7 medidas não flexíveis, sendo elas assim: a doença tem de ser muito grave, o diagnóstico deve ser certo e preciso, então precisa de um laudo, de um diagnóstico. A doença deve ser física, distúrbios mentais não entram, um eventual tratamento não pode ter ajudado na cura, a cura deve ser repentina, inesperada e instantânea. O paciente deve retomar a vida normal e sem convalescença, então sem sequelas, sem sinais de que ele tenha passado por essa doença. E a cura deve ser duradoura, sem recaídas. Então, existe aí critérios, viu, gente? Então, eles se valem até hoje sobre esse atual papado de Papa Francisco. E aí ficou muito mais rigoroso, né? Aí é o que tem aí nos estudos que, agora aqui, né, nos estudos que eu falo, nas notícias, né, nas atualizações, que esse critério tem ficado mais rigoroso, né, o processo de avaliação, uma vez que o Santo Padre tornou ainda mais seletiva essa checagem. É isso aí, gente. E além disso, eu vou falar um pouco do papel, achei até interessante, do advogado do diabo, tá? O que é o advogado do diabo? Ou, né, hoje em dia, conhecido mais como promotor da fé. Que é uma pessoa, né, também dentro desses requisitos, né? Uma pessoa nomeada pela igreja para ser crítica mesmo, para examinar muito cuidadosamente a vida e os milagres atribuídos, né, a quem está ao candidato à santidade. E essa função ela foi criada para garantir que todo esse processo que a Lu falou e a Mari falou seja de fato muito rigoroso e transparente. Então, a importância, né, dessa função desse promotor da fé, o advogado do diabo, é verificar os milagres. Então, ele avalia a autenticidade dos milagres atribuídos, né, ao candidato. Segundo, análise da vida, então ele investiga também a vida, buscando qualquer motivo. É alguém que vai lá, assim, propositalmente, escolhe para de fato ver se não. Ah, será que eles não. Seriam os críticos, os haters? Assim, buscando, assim, qualquer motivo que possa desqualificar a pessoa candidata à santidade. E garantia do rigor. Então, essa análise crítica ela ajuda a manter a integridade de todo esse processo, garantindo que apenas aqueles verdadeiramente dignos sejam canonizados. Porque deve, né, gente, assim, precisa ser algo muito... Não é qualquer pessoa que ganha esse título de santo, né, gente? Então, é algo que tem todo um processo e é muito bem feito com muita integridade, né? Eu achei isso bastante interessante. Então, se você, assim como eu, já ficou curioso em saber como que são escolhidos os santos patronos, vou dar aqui uma palhinha para vocês como é que acontece isso, né? Geralmente, essa escolha, né, do santo patrono tem causas específicas em relação ao local, profissão. Geralmente, ele é baseada em associações históricas, características pessoais do próprio santo, seus atos na vida, nas tradições populares, né? Então, vamos alguns exemplos aqui, né? São, por exemplo, questões de associações históricas e características pessoais do santo. Então, experiência de vida do santo, muitos são escolhidos como patrono de determinadas profissões e causas da sua própria vida, relativa ao trabalho, da sua área. Então, o que a gente dá de exemplo aqui? Por exemplo, São Lucas, né? Padroeiro dos médicos e pintores, que segundo a tradição ele era médico e pintor. Também ali pelos milagres atribuídos, né? Às vezes a escolha fica em relação a qual milagre foi atribuído, e a gente dá o exemplo aqui de Santa Águeda, padroeira dos pacientes com câncer de mama.
pois foi martirizada com a amputação dos seios, né? Essa é a história de Santa Águeda. Também pelas tradições populares e lendas, né? Em torno da vida desse santo, pode influenciar o fato dele ser patrono de alguma causa específica, né? Aí citamos como exemplo São Cristóvão, que ficou considerado como padroeiro dos viajantes, baseado numa lenda que ele carregava Cristo, na forma de uma criança, nas costas enquanto atravessava um rio perigoso. Também podemos, assim, citar de exemplo como uma forma de virar patrono, né? A relevância local e natural. Então, a importância do local, por exemplo. Santos podem ser escolhidos como padroeiros de uma cidade ou região específica, segundo a sua conexão com esse lugar, né? Por exemplo, São Patrício, ele é padroeiro da Irlanda porque foi missionário na Irlanda e é acreditado como pela conversão de muitos irlandeses ao cristianismo, né? Também aí, por exemplo, pela devoção popular que o santo desempenha um papel significativo também, né? No caso, vamos citar de exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe, que ela é padroeira do México, por causa das aparições, né, da Virgem Maria ao índio lá, o Juan Diego, em 1531, que se tornou uma imagem, uma figura muito poderosa, né, e muito significativa para os mexicanos, Nossa Senhora de Guadalupe, né? Inclusive tem um santuário lá muito grande também, né? Tem vontade de conhecer um dia. E aí, só para finalizar também, mais uma possibilidade do santo se tornar padroeiro é pelo reconhecimento oficial da igreja mesmo, né? Com o processo de nomeação. Mesmo que a devoção popular seja fundamental, o reconhecimento oficial do santo como padroeiro é muitas vezes formalizado pela igreja, através de decretos e proclamações. É uma coisa bem burocrática, digamos assim, né? Que é o caso de São Francisco de Assis, que ele foi oficialmente declarado padroeiro da Itália pelo Papa Pio XII, lá em 1939. E também, hoje em dia, né, temos aí tempos modernos, né, estamos vivendo tempos modernos, digamos assim, com causas novas, e a igreja continua designando patrono para essas respostas às necessidades contemporâneas também. Temos como exemplo São Maximiliano Kolbe, padroeiro dos viciados em drogas. Ele foi um santo que se ofereceu para morrer no lugar de um outro prisioneiro num campo de concentração em Auschwitz. É isso aí. Se você se interessou, né, e achou muito, muito legal esse episódio aí, fica ligado porque o Leiga Investiga não para por aqui, viu? Mas nós estamos então chegando ao final desse Leiga Investiga. E nós esperamos mesmo que vocês tenham gostado, porque eu simplesmente adoro esses tipos de assunto da nossa igreja. Eu amo. E caso vocês então queiram, né, nos mandar seus comentários, sugestões e principalmente assim, partilhas, né, dicas, ideias de possíveis temas aí, nós temos aí os nossos canais de contato. Vamos lá, Lei. É isso aí, gente. Nós estamos, né? Você pode falar com a gente através das redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como @leigapartilha, ou se procurar por Leiga Partilha separado também acha. Você pode mandar mensagem ali no privado ou em alguma postagem. E nós temos também a nossa lista de transmissão, que é quando você pode receber em primeira mão os episódios do Leiga assim que sai. Lembrando que é uma lista, não é um grupo. Então a gente, né, manda de fato somente os episódios, os novos episódios para você. Se você tem interesse de participar, a gente já tem uma lista, mas se você tem interesse de entrar na nossa lista, pode mandar uma mensagem para uma de nós colegas, que a gente vai ficar muito feliz de poder compartilhar o episódio com você. Isso mesmo. E a Lu fala para nós aonde você pode encontrar esse podcast, aonde está disponível. Então, Mari, esse Leiga Investiga que você está ouvindo agora, também os demais Leiga Investiga que fizemos antes, e todos os outros episódios do podcast Leiga Partilha, você encontra no YouTube, no Spotify e em diversas outras plataformas de áudio. É muito fácil achar, só colocar lá Leiga Partilha que você consegue encontrar. Não esquece de ativar o sininho, deixa também um comentário, né? A gente gosta também de interação por essas mídias aí.
Bom, então é isso, gente. Nosso episódio está realmente chegando ao fim. E eu deixo aqui um spoiler. Não percam o nosso próximo episódio, que também será super especial. Vocês não podem perder. E não perdem por esperar, viu? Vamos lá, então, meninas, para a despedida em 3, 2, 1. Tchau! Tchau!